Ele vai ser isso mesmo, em 80. A estaca de Brasília foi em 80, fiz 40 anos agora. Ele vai ser chamado para ser presidente da estaca de 86 a 90. Ele vai ser o segundo presidente da estaca. Legal. A gente até estranhou um pouquinho, porque o irmão, o primeiro irmão que foi o presidente da estaca, o irmão Alberto da Glória, veio de São Paulo, tinha outros irmãos muito bons para serem presidente da estaca, mas ele foi chamado para ser o presidente. Ele estava num lugar mais afastado, um pouco, no Gama, mas ele serviu por 4 anos. Minha mãe teve um AVC nessa época. Eu não me lembro as razões, mas acho que isso deve ter atribuído um pouco. Ele não vai pegar mais nenhum cargo de liderança, praticamente. Ele vai estar servindo na igreja normalmente, assim, como dentro de um bispado, fazendo Seu alguma pai, coisa. Isso depois do AVC de sua mãe. Normalmente isso aí ele vai ficando, eles vão meu pai e minha mãe, eles fizeram em 2000 50 anos de casados. Aí eles fazem essa comemoração e depois ele muda para Curitiba, a convite do meu irmão que morava lá, para ele conhecer. Não, vem para cá, você fica aqui um pouquinho para vocês conhecerem. Eles vão para Curitiba, ela faz uma cirurgia e ela veio a falecer. Tem uma história muito legal aí, mas eu queria voltar um pouquinho, porque essa oportunidade que a gente teve assim de participar de todas essas atividades na igreja e tudo isso, eu gostaria de mostrar um pouco assim esse perfil dos meus pais. Ele era um homem muito comprometido, sabe? Ele era um homem assim muito direto. Ele falava as coisas bem francamente. Ele não tinha muito ele bem falava, mas ao mesmo tempo ele era muito caridoso, assim, ele tinha uma preocupação, porque quando nós estamos nessa fase que ele sai para a reserva, ele vai ser professor, nós mudamos ele perde a moradia da aeronáutica, né? Que ele não pagava nada. Então, ele vai passar a pagar um aluguel esperando sair uma casa que ele tinha comprado uma cooperativa. Nesse período, nós estamos em Taguatinga, nós recebemos muita ajuda lá, as irmãs levavam roupas, porque nem sempre você tem dinheiro para comprar roupas. E eu me lembro, assim, a alegria da minha mãe em receber as roupas. E a gente, em nenhum momento, a gente achou que isso era ruim, que isso era uma coisa que humilhasse. Então, por que eu estou querendo fazer questão de contar isso? Porque essa ajuda que a gente recebe desperta em nós um compromisso muito grande em servir as pessoas. Do mesmo modo como as pessoas tinham sido bondosas conosco, nós aprendemos que nós devíamos ser bondosos com os outros também. E eles foram muito bondosos, eles foram muito gentis com os outros. A gente presenciou isso. Ele foi presidente de ramo 2 vezes, a gente via como ele se preocupava, né, com as pessoas. A minha mãe, ela tinha uma característica, ela teve uma vida assim, muito interessante. Ela foi filha única porque ela, aos 10 anos, perde a irmã dela com tuberculose. Ela tinha uma outra irmã que morreu nova, assim que nasceu, e então ela com 10 anos, ela passa a ser a única filha. E ela tinha absolutamente tudo. Ela tinha condições de vida muito boas, assim. E ela vai perder a mãe dela com mais ou menos 14 anos, e aos 15 ela vai contrair uma tuberculose. A tuberculose é pior que AIDS, só para lembrar para as pessoas, porque ela tinha contágio. Então, ela teve que ser internada, separada, né? Chamavam de sanatório na época, para fazer o tratamento dela. Ela vai fazer esse tratamento, quando ela vai para esse sanatório, ela teve uma crise muito forte, o médico pensou que ela ia morrer, mas ela consegue sobreviver e depois vai vir um antibiótico, né? Uma espécie de uma penicilina,
própria para tratar a tuberculose, então ela sai e vai fazer esse tratamento, dá certo. Mas quando ela está grávida, para ter o primeiro neném, ela ficou preocupada, porque esse remédio que ela tomou, ela tinha sequelas, né? Tinha assim, ela tinha praticamente só um pulmão. E ela vai perguntar para o médico, e aí, doutor, será que faz mal ficar grávida, ter filhos? Ela falou, você, Tereza, é um vaso rachado. Então, você pode... Sabe como é que é um vaso rachado? Ele dura muito tempo, não pode... Então, só vive a sua vida. E ela teve filho muito bem, ela tinha os partos maravilhosos, você viu, né? 14 foi, e ela sempre achou que isso era a missão dela. Ela sempre sentia, ela falava que, nossa, ter filhos era uma experiência maravilhosa. Então, aí foi tendo os filhos dela. E quanto mais quando ela entrou para a igreja, soube que ela estava ajudando a trazer corpos espirituais para os filhos do Pai Celestial, né? Corpos físicos, os filhos espirituais do Pai Celestial. Então, ela teve todos esses... Ela falou que a missão dela era essa, mas ela tinha, isso que eu gostaria de contar dela, ela tinha uma ligação com a questão do plano de salvação, com o trabalho no templo, muito especial, porque ela entendia que tinha os pais delas que estavam do outro lado do véu, então ela... Isso sempre a motivou muito a fazer o trabalho no templo. Ela achava que o trabalho missionário, vicário, né, era muito importante. Então, olha só o que ela fazia. Ela tinha que receber, às vezes ela ia receber no Rio de Janeiro um aluguel que eles tinham lá, um tio tinha deixado uma coisa para ela, uma casa, e então ela ia lá para receber esse aluguel. Sabe como era que ela fazia? Gente, nós estamos em Brasília, longe de muita coisa. Daqui para o Rio de Janeiro é mais ou menos 1.500 quilômetros. Ela vai sair. O que ela faz? Ela pega um ônibus, ela era pequenininha, sabe? Ela tinha 1,58 m, meu pai tinha 1,90 m. Ela vai pegar um ônibus, ia até São Paulo, fazia duas sessões de investiduras, depois pegar um ônibus para ir, quer dizer, ela gastava 1.500 quilômetros de ônibus, depois pegava mais 400 quilômetros e ia para o Rio de Janeiro. Então, ela fazia isso uma vez por mês, praticamente. Então, ela tinha uma ligação com essa questão do templo muito forte. Quando eu soube que o templo ia ser... Lá eu de novo, desculpa. Quando anunciaram o templo em Brasília, a minha emoção foi grande demais, porque eu imagino a minha mãe, né? A alegria dela em saber que nós íamos ter um templo aqui. Então, contar essas experiências com o objetivo de mostrar como o Evangelho vai influenciar a vida deles, como influenciou a vida deles. E um dos testemunhos mais fortes que eu ganhei que eu ouvi alguém dar do Salvador foi dela. Ela estava já um pouco debilitada. E eu falei, mãe, eu vou fazer uma entrevista com você e vou gravar, que eu quero fazer uma espécie de uma biografia sua. E numa dessas entrevistas, ela olha para mim e fala assim, filha, eu sei que Deus vive, eu sei que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Você sabe aquela história que você sabe, que a pessoa sabe? E ela sabia. Então, tem um outro episódio que eu vou aproveitar e vou emendar para contar. Quando ela está para fazer essa cirurgia lá em Curitiba, ela tem um pressentimento que ela ia embora, ela ia morrer. E olha só o que ela faz. Ela vai ligar para cada um dos filhos, dos 14. Eu recebi essa ligação também. E ela me falou, minha filha, eu quero dizer para você que foi um prazer ser sua mãe. Que você me desculpe, alguma coisa que eu não fiz bem. E eu disse para ela, mãe, você foi maravilhosa. Estou muito chorona, vai ser difícil isso. Aí ela pega e diz que se acontecesse alguma coisa com ela, que ela estava achando que o Pai Celestial ia chamá-la, que
que eu ficasse bem, que... Então, ela vai falar um pouco de coisa para... Mais ou menos a mesma coisa para todo mundo. O meu irmão que estava lá, minha irmã que estava lá, ela falou, olha, não vão culpar o médico se acontecer alguma coisa. Porque eu estou achando que o Pai Celestial vai me chamar. Ela faz a cirurgia e vai para o quarto. Então, estava tudo bem. A minha irmã que estava com ela que conta isso. Ela falou, não fui embora. Então, agora então vou para o templo, vou fazer um ciclo. Seu pai que me aguente que eu não vou parar em casa, não. Eu vou fazer um monte de coisa. Mas depois da noite ela vai passar mal. Ela teve uma hemorragia e ela realmente falece. Então, é o tipo de pessoa que a gente acredita que teve realmente uma missão, né? Se ela cumpriu muito bem o chamado dela. E ela, muitas coisas que eu não vou poder contar aqui, mas foi uma pessoa muito especial na nossa vida e por isso eu faço questão de falar sobre eles, porque foram realmente muito comprometidos com a igreja modificou demais a vida deles, eles eram muito agradecidos e tudo que eles faziam era pela gratidão que a igreja, que o evangelho, na verdade, a gente está falando da igreja, mas o evangelho proporciona a todos nós. Amo isso. Amo a experiência que você contou da sua mãe. Imagina uma menina sozinha, né? 15 anos, já não tem. Os irmãos, a irmã morreram, os pais também se foram. E ela deve sonhar, né, de ter uma família. E quando ela tem a possibilidade, mesmo tendo o vaso quebrado, como o médico falou, né? Ela confia no Senhor e ela tem os filhos. E quando ela descobre o Evangelho de Jesus Cristo, ela se torna ainda mais confiante nisso e unir a família, tanto a que ela tem agora como os que já foram. Que mulher de fé! Perfeito, Dá para realmente. ver que ela foi uma grande mulher porque nós estamos vendo o seu forte testemunho. A árvore boa produz bons frutos, e porque você é um bom fruto, a gente sabe quão grandiosa foi a sua mãe e também seu pai. Me diz algumas coisas sobre o seu pai, depois que sua mãe faleceu. Seu pai é vivo? Ele Não, faleceu? meu pai, minha mãe morreu em 2001. Hum. Meu pai teve um segundo casamento e ele vai falecer em 83, em 82, perdão. Em 5 de junho de 2012, meu pai faleceu. Ele vai falecer 11 anos depois dela. Ele tinha um problema com uma espécie de uma leucemia, que é muito própria para dar em pessoas idosas. Então, ele tinha um problema no sangue, leucócitos alto, aquela coisa, eu não me lembro bem agora, mas ele tinha que ser internado sempre e ele vai vir a falecer. Mas uma última coisa que meu pai fez, a segunda esposa dele, tinha um contato muito grande em Caldas Novas, que é uma cidade aqui perto, tem muitas pessoas idosas lá. Então, ela ficava muito tempo lá. Então, ele foi atrás da igreja lá, para frequentar a igreja. E quando ele vai frequentar, não tinha nada, era um grupo, eram algumas pessoas. Então, ele já providenciou manuais para levar, e falava que vinha, porque ele tinha que vir por causa desse tratamento que ele fazia, ele não podia ficar lá sempre. Mas ele também se envolveu já ali, foi falar com numa escola para ver se podia frequentar as salas de aula da escola. Ele já agitou ali, já tentou arrumar alguma coisa. Eu não sei como é que tá agora, porque nessa brincadeira já tem 8 anos que ele faleceu, né? Mas ele sempre dava notícias, já adorava fazer isso. Acho que foi. Minha irmã serviu em Caldas Novas. Caldas Novas tem a igreja. Pois é, eu não sei como é que está agora com as novas lá, mas eu sei que ele participou também, quer Eu dizer, acredito que tentou tem uma ajudar um ala pouco. lá. Eu tenho que perguntar para minha irmã, mas a igreja tem progredido. Tá É um vendo? lugar turístico, né? Muitos membros vão na Isso. época do turismo, mas depois fica vazio. Mas parece que tem raízes agora lá. Que bom saber que seu pai participou do começo. É. O seu pai faleceu com quantos anos? 83. A minha mãe tinha 73, eles tinham a mesma idade, e ele falece com 70, ia fazer 83 anos. E me fala um pouco agora, vocês foram selados, o seu pai e sua mãe foram selados junto com a mais novinha, né? Isso, Em Salt Lake. Foi em Salt Lake. E aí, Aí vocês, quando foi para a depois Baixada em nós viemos, 78, nós viemos
Nós vamos nos selar aqui no Templo de São Paulo. Eu vou ter que olhar aqui de novo, porque de cor eu não sei. Mas nós selamos em... O tempo foi em 78, né? Foi 78. 78, foi em 79, em julho de Que 79. legal. Um ano E depois. vocês serviram missão, os filhos? Sim, quem fez o nosso selamento foi o patriarca Paulo Puerta, José Puerta. Que legal. Que legal. Ele tinha muita gente na... Ele falou, acho que eu vou bater o recorde aqui. A sala de selamento ficou lotada só com os filhos. Em torno Do altar. do altar. Mas o Paulo Puerto, o filho dele, foi conselheiro da missão do presidente Beitler, que eu fiz missão. Bom, a história da missão tem uma coisa bem legal, porque eu vi que vocês costumam perguntar qual a importância do livro de Mórmon para vocês, né? Para todo mundo. Sim, Então, isso é muito importante, porque nosso isso. projeto chama Central do Livro de Mórmon. Queremos centralizar tudo nesse livro tão sagrado. Tá, então deixa eu te contar uma coisa. Como eu nasci na igreja, praticamente, né? A gente tinha uma coisa. O meu pai tinha quando nós entramos para a igreja, ele fez a reunião familiar, porque era pedido, ele aprendeu sobre a reunião familiar. Então, ele até conta que ele falou, gente, eu reuni meus filhos, eu estava com vergonha de falar com meus filhos. Ele ficou, que é isso? É que ele se deu conta. E isso ajudou tanto, porque na reunião familiar nossa era muito divertida. A gente cantava e falava de todos os problemas, ele deixava a gente reclamar, que a gente queria reclamar, e de uma coisa, de outra. Ele ia organizando a família através das reuniões familiares. Ele gostava muito de cantar, cantava samba e tudo. Ninguém tocava, né? Minha mãe tocava um pouquinho, alguma coisa, mas não... Então, era sempre cantando, era brincadeiras. Então, nós levantávamos de manhã bem cedinho, porque ele dava aula às 7 horas da manhã. Então, o único horário possível era 5h30. Ele falou, levanta todo mundo. E meu pai era bem rígido, assim, ele não dava muito colher de chá. Vem dormindo, vem todo mundo. Aí nós íamos para a sala, lia um capítulo do livro de... Um versículo do livro de Mórmon cada um, fazia oração e depois podia voltar para a cama, não tinha problema. Mas a gente, então, nosso primeiro contato com o livro de Mórmon foi assim, eu particularmente, foi depois quando começou o seminário. Aí eu já estava com 14 anos, 13, 14 anos, e aí sim eu tomei mais consciência do livro de Mórmon. Se você me perguntar se alguma vez eu orei para saber, isso vai ficar meio feio falar isso, mas eu espero que vocês entendam, que o livro de Mórmon era verdadeiro, eu não fiz isso, não necessariamente. O livro de Mórmon foi entrando na minha vida pelas coisas que eu ia lendo nele e os princípios que eu ia aprendendo e praticando. Eu vou exemplificar isso. Quando eu terminei o segundo grau, geralmente a gente termina com 18 anos. O ensino médio, hoje que a gente falava segundo grau na minha época, é ensino médio. Então, eu terminei com 18 anos. No ano seguinte, alguém me disse assim, eu estava discutindo com meu irmão no negócio de missão, e ela falou, por que você não vai para a missão? Eu falei, como é que eu vou para a missão? Missão para as mulheres era 21 anos. E eu nunca pensei em ir na missão, nem pensar em missão. Eu tinha meu pai, eu tinha que me sustentar, eu tinha que ajudar minha família, eu tinha que trabalhar. Então, minha ideia era trabalhar, arrumar um emprego. Aqui em Brasília tem muitos concursos, então é um pouco difícil, você tem que estudar, mas eu ia dar um jeito de arrumar passar num concurso desse e arrumar um emprego para mim, eu me ajudando a ajudar os meus pais. E depois, quem sabe, me casar e ter filhos, essas coisas todas. Missão, nem pensar. Aí ele me fala isso, falou, mas agora pode ir sim, com 19 anos foi liberado, a igreja liberou para o Brasil, pode ir com 19 anos. Aí aquilo, blá, 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 na minha cabeça. Eu falei, nossa, como é que acontece isso agora? Que eu estou bem pronta para isso. Eu falei, Aí o que eu fiz? Comecei a orar sobre o assunto. Aí eu vou me lembrar, numa das minhas orações, eu vou lembrar da história do arco quebrado de Nefe. Lembra que o arco quebrou? Isso sempre representou para mim um momento de dificuldade. O que você faz no momento de dificuldade? Quem você procura? No caso
do NEF, ele construiu um arco de madeira e foi pedir para o pai dele, para saber onde é que ele tinha que ir, não é isso? Esse é um princípio. E eu usei o mesmo princípio. Eu orei e falei, Pai Celestial, está resolvido. Ó, deixa eu falar com meu pai, inspira meu pai. O que ele falar, eu vou fazer. Porque eu fiquei muito sentida, eu achei que eu tinha que ir. Mas eu fiquei ainda um pouco receosa, porque tinha um custo, né? E tudo isso, como é que eu... Aí eu fui eu me lembro isso perfeitamente. Eu saio do meu quarto, vou até a sala e está lendo o jornal dele lá. Aí eu falo, pai, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou pensando em ir para a missão. O que você me fala? Ele olhou para mim, lá vai eu de novo. Ele devolveu a pergunta para mim. Ele falou, se você quiser ir para a missão, nós vamos te apoiar. Eu e sua mãe te apoiamos. Você pode ir. Aí a minha resposta estava dada. Então, e foi assim que o livro de Mórmon foi entrando. Cada princípio, cada coisa que a gente vai aprendendo e a gente vai praticando, a gente traz para nós. E onde você foi servir missão? Eu servi, naquela época, eu fui em outubro de 76, era a Missão São Paulo Sul. A mesma do Fernando Araújo. Eu o conheci lá, nós não fomos muito próximos, mas eu o conhecia, sabia que ele estava na missão. E a Missão São Paulo Sul era enorme. Era o sul de São Paulo todo, o Paraná inteiro e um pedacinho Blumenau. Então, era um mundo. Eu servi... o primeiro lugar foi Ponta da Praia, depois eu vim para... Eu também servi lá. Na Ponta da Praia, você também foi São Paulo? Talvez é. Aliás, desculpa, eu não servi, eu morei lá, eu morei na Ponta da Praia. Ponta da Praia, tinha uma capela bem pequenininha. A minha companheira, Sister Lopes, ela era uma descendente peruana, a mãe era peruana, o pai era brasileiro, e foi maravilhoso. Ela foi uma missionária, nossa, fantástica. Aí sempre tenho boas pessoas para me ajudar, é isso que eu falo. Eu estou tão agradecida por isso, eu sempre tive pessoas tão boas à minha volta me ajudando. Aí ele vai para... Eu vou para Jardim da Saúde. E a Jardim da Saúde era uma casa, gente, hoje é uma estaca. Isso é que é legal na igreja, por isso que é legal estar tanto tempo na igreja, é uma estaca. E aí eu vou, o presidente Xi, eu faço questão de falar, foi o meu primeiro presidente de ramo, muito querido, irmã Xi também. Então, o que vai acontecer? Eu vou depois para Londrina, vou trabalhar em 3 lá, porque depois que eu vou entrar, que nós entramos na missão, comigo foi a Sister Milani, que hoje é casado, Sônia casada, era Sônia Milani, quando ela foi para a missão, Sister Milani, ela hoje é Sônia casado, inclusive o esposo dela preside o Centro de Visitantes de São Paulo, ela com o esposo. Sim, olha só o presidente casado, que legal. Então, nós fomos juntos, ela era de Goiânia, nós fomos juntos para a missão, lá a gente conheceu a Sister Miller. E aí a Você gente só foi com 19 aninhos para a missão? Para 9 anos. Nossa, depois mudou a data, a idade para 20. Porque acho que entra o templo, né? E depois, agora, nos últimos tempos, mudou de novo para 19. Que eu achei muito legal. Agora, a missão, quando eu cheguei na missão, eu era muito inocente. Eu achava que eu estava preparada, porque eu tinha feito seminário, tinha feito instituto, mas a vida não. Olhar as pessoas vivendo a vida delas com tantas com violência doméstica, às vezes, com isso, aquilo deu um susto, mas também eu voltei bem mais madura, né? A gente volta bem mais madura da missão. Aí foi assim, fiquei em Curitiba. Sabe quem foi uma companheira que é muito legal de falar? Foi a Miriam Barbosa, que é a esposa do Alberto Martins, não, o filho dele. Esqueci. Oh, a Miriam, eu sei sim. Marco Alberto. O Marcos Martins, professor da BIU, Havaí, desculpa. Havaí, Foi minha companheira por 30 Eles foram presidentes de missão, presidente e esposa de missão da Missão São Paulo Norte. Isso mesmo. Nessa época, eu tenho uma irmã que fez missão também com o esposo, foi presidente de missão, a Beatriz, com o Helder Pinho.
foram na mesma época, na mesma... Que legal. Então, você foi a primeira missionária da sua família? Sim, isso, voltando lá. Eu fui a primeira missionária da minha família, depois de mim veio meu irmão, o Alexandre, aí veio a Tereza Regina, que fez com a sua mãe. O Alexandre foi para a mesma missão que eu Foi fui. companheira da minha mãe. Foi companheira da sua mãe, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Depois eu tive uma irmã, muito engraçado isso, ela já estava formada, trabalhando, e ela resolveu fazer missão, o nome dela é Thelma. E naquela foto, ela está no colo. Ela vai fazer a missão, ela paga a missão dela. Ela vai fazer a missão 2 vezes. Ela foi missionária 2 vezes. Uma vez em São Paulo Leste e outra vez em Intergal. Olha, eu vou deixar essa história para ela contar. Não queira, não vou entrar. Qualquer hora ela conta essa história. Foi uma coisa, todo mundo, que isso? Mas ela falou, não, eu tenho que fazer outra missão e foi e fez. Só que depois dela isso agora é uma brincadeira. Depois que ela faz a missão pela segunda vez, ela vai se casar, sabe? Um rapaz que entra na igreja, alguém fala o nome dela, estava até fazendo um curso de inglês lá em Utah, e aí o rapaz entra em contato com ela, e o negócio deu certo, ela acabou casando, aí todo mundo fica brincando, depois de 2 missões, né? Aí tinha que ser um casamento mesmo. Mas é muito legal, uma pessoa muito especial, eu gosto, uma esposa dela, um cara maravilhoso. Perfeito. Irmã Consuelo, nós estamos chegando no fim dessa entrevista, mas eu já quero deixar o convite para uma segunda, porque eu quero ouvir sobre sua família, sobre, assim, porque você é casada, tem filhos, você falou que é avó, e a Sim, maioria dos seus... eu nem falei da minha família, Então, né? você quer falar um pouco agora e terminar com o seu testemunho, e depois a gente pode marcar uma segunda vez para você contar mais história? Sim, olha, eu estou à sua disposição, mas eu acho legal falar. Eu me casei com o Astolfo Remígio de Rezende, filho. Ele é um mineiro de Cataguás. Ele veio também menino para cá em 60, acho que foi em 61 que ele veio com a família dele para Cumpai. E ele entrou na igreja aos 13 anos. E assim que ele entra na igreja, ele se batiza em setembro e em novembro o pai dele falece. E ele vai morar no Guará, onde meu pai é o presidente do ramo. Então, nós temos, no Guará tinha uma comunidade muito boa. Era uma casa, mas a gente se divertia, tinha um grupo de jovens muito bons. Naquela foto você vai ver na frente um monte de jovens, era muito especial. E depois, como ele praticamente arrimo de família, porque ele era o mais velho, tem mais 3 irmãs, a mãe viúva, então tem uma história muito bonita deles lá, e ele... Quando eu volto da missão, aí então a gente começa a namorar e a gente se casa. Nós tivemos 5 filhos. Agora, em janeiro, a gente vai fazer 40 anos de casado. Muito bom. A gente foi bem parceiro. Não foi um Você falou o casamento. nome dos seus irmãos, fala o nome dos seus filhos Vou agora. falar. A E mais se tiver velha... netos também. nós tivemos... Foi um pouco assim... Eu era muito boa também para ter filhos. Então, em 7 anos, eu tive 5 filhos. Então, eu tive a Carolina, o Felipe, a Denise, a Gabriela e o Vitor. A Carolina, que a gente chama de Carol, é a mais velha, não é casada ainda. E o Felipe tem um casal, né? Meus 2 netinhos. A Marina e o Guilherme. Depois a Denise, eu vou ter o Caio, o Theo e o Luca. E a Gabriela, nós estamos com a Flávia. E está grávida de novo, subimos esses dias, que ela está grávida de novo, já sabe que é um menino, então nós vamos ganhar nosso sétimo netinho. Que bênção. E meus 2 filhos quiseram fazer a missão, fizeram a missão também, as meninas não quiseram fazer. Beleza. Irmã Consuelo, obrigado por você ter cedido essa entrevista. Então, já fica o convite aqui para uma próxima entrevista. E antes de terminar, gostaria de prestar o seu testemunho sobre o Evangelho e sobre as coisas que você compartilhou. Você prestou seu testemunho à medida do vídeo, mas assim, se quiser terminar agora com chave de ouro. Eu gostaria de dizer a todas aquelas pessoas que estão me ouvindo que ter participado assim, desse crescimento da igreja assim, tão novo, com tantas novidades, né? Sem capela,
fazendo as coisas em casa, e andando de ônibus, e tudo essas coisas, a gente desenvolve um amor muito grande pelo trabalho, pelo serviço dentro da igreja. E eu gostaria de dizer que a melhor maneira da gente fortalecer nosso amor pelo Pai Celestial é realmente servindo. Eu penso que essa desafio que está sendo lançado a nós de ministrarmos ao nosso próximo, ele vai fazer de nós pessoas bem melhores, porque nós temos que nos preparar como povo para a segunda vida de Jesus Cristo. E eu acho que o que vai apressar essa vinda vai ser a nossa preparação individual. Das doutrinas da igreja que eu mais amo é a de que eu sei que eu sou filha de Deus, que eu sou filha de um Pai Celestial, que eu tenho uma Mãe Celestial também, que eu vim de um lar celestial. E para esse lar eu tenho que voltar. E, se possível, levar todas as pessoas que eu amo comigo. Mas o ajudar para que nós possamos retornar. Essa é a coisa mais sagrada que eu entendo como princípio, doutrina dentro da igreja. Eu deixo esse meu testemunho com vocês, que vamos seguir em frente, irmãos, juntos, todos juntos, ajudando e orando uns pelos outros. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Eu deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.